O que você deve aprender para sair da branca azul e se tornar de fato um azul duro, cara? Um azul respeitado, irmão. Respeitado. Qual que é o maior problema hoje de quem começa no jiu-jitsu e quer passar de faixa? Perfeito? Às vezes é aquela sensação, a síndrome de impostor, de que você está indo para uma faixa sem o merecimento devido, né? Olha, eu acho que eu já mereço o like desde já só pelo capricho que eu fiz esse negócio. Bacana? Só pelo capricho. Mas vamos lá, continuando. Qual que é a sensação principal do faixa branca, às vezes? Ele não tem a certeza, ou seja, ele é incerto sobre sua competência para assumir uma nova faixa, correto? Então ele é incerto para saber de fato se ele é ou não, ele não tem certeza se ele está apto ou não para assumir azul. E o porquê? Por quê? Porque existe uma certa arbitrariedade, joia, que promove uma confusão. Qual arbitrariedade é essa? Como é que quais capacidades eu tenho que aprender? Como que eu sei que eu tô bom? Tudo isso faz com que esse faixa branca não tenha certeza se ele está apto para assumir a faixa azul. Ok? Olha aqui, tá passando carro de ovos na minha rua, irmão. Então, qual que é a questão aqui? Hoje, até o final desse vídeo, quando você assistir, você vai ter total clareza do que você tem que fazer para pegar a faixa branca e como, de fato, saber que você está apto ou não. Você vai ter aquela segurança. A gente vai eliminar essa incerteza, essa insegurança que você tem aqui nesse momento, da faixa azul, da faixa branca para a faixa azul, nessa passagem. A gente vai eliminar essa segurança aqui, tá bom? Ótimo. Mas antes de eu te explicar o que você tem que saber, quais habilidades você tem que construir, como passar da faixa branca para azul de um jeito com eficiência, né, com maestria, nós precisamos analisar o sistema de graduação normal das academias, inclusive pode ser da sua academia. Como que é a avaliação para normalmente alguém passar de faixa? O que avaliam? Primeiro, o tempo, certo? Então o tempo tem muita relação com, sem dúvida nenhuma, o período que você treina, o período de treino, né? Ou seja, desde quando você iniciou, até X tempo. Então, às vezes, normalmente, isso aqui leva de 1 a 2 anos, tá? Isso é a média. Bacana? E a outra coisa é a consistência e quantidade de treinos. Consistência na quantidade de treinos, nos treinos, né? Ou seja, não adianta você ter feito ali, você ter começado, você pagou a primeira mensalidade, sei lá, agora, 2023, só que você deu 20 treinos durante todo esse período aí, durante 2 anos mais ou menos. Não vai adiantar nada, você não vai conseguir graduar. Então você tem que ter uma consistência nos treinos e ter um período de treino ideal, tá? Isso aqui é em todo lugar? Não. O que pode reduzir isso? A qualidade. A tua qualidade como um faixa branca, tá? E aí a qualidade vai variar, sem dúvida nenhuma, entre se você é um competidor ou não competidor. Não competidor, certo? E competidor. É assim que vai acontecer. Então, com não competidor, normalmente avaliam a forma que você está progredindo ou sua eficiência nos rolas, né? Eficiência nos rolas, cara. Ok? Nos rolas da academia. E a competição, a quantidade de títulos que você tem. Ou se você de fato, né, tá ali, o que é muito comum, é que nesse momento aqui, ó, o professor segure você, muitas vezes, para competir alguma coisa. Então, sei lá, você tá na faixa branca, você já tá bom para azul, mas vai rolar um campeonato mundial, um campeonato brasileiro. O professor segura você para não te graduar. Às vezes gradua você no pódio. Então, a qualidade é um segundo fator, além do tempo, para determinar se você está apto ou não para assumir uma nova faixa. Beleza? Bacana. E um sistema de posições, óbvio, né? Ou seja, um repertório técnico. Isso também é avaliado na maioria das academias. Então, às vezes, tem academia que tem, de fato, uma quantidade X de posições e as posições específicas ainda, né? Eles te dão quais posições específicas, você tem que dominar. Bacana? Qual que é o problema disso tudo? Fica meio que arbitrário no jiu-jitsu. Mesmo você seguindo essas 3 coisas aqui, ó, fica meio arbitrário no jiu-jitsu, né?
Então o problema é a arbitrariedade. Se você, pra você mesmo, se você é bom ou não, cara. Se você tá no momento, de fato, de passar. E aí o que você busca? Você busca uma autoavaliação, ou seja, uma autovalidação, desculpa. Você quer, de fato, saber se você, irmão, você quer saber se você tá apto a partir de uma convicção própria, cara. Da sua convicção. Não é só o que o professor está falando. Ah, eu não me sinto tão bem. Tudo bem, pode ser errado a tua convicção sobre você, mas você quer isso. E como ninguém te deu isso, normalmente, por que você não tem essa convicção? Porque o que faltou para você é uma certa orientação de qual caminho seguir, do que você de fato tem que avaliar. Às vezes essa avaliação aqui é muito arbitrária, ninguém te disse o porquê tua qualidade é melhor, o porquê bater esse número de posições significa que você está apto, porquê que só com 2 anos de treino você tem que graduar, 1 ano mais, beleza? Então eu vou te apresentar o meu sistema aqui de mensuração para você sair da branca para azul, ok? Esse é o meu sistema. O que você precisa saber? Habilidades necessárias, as competências necessárias e como é que você mede o nível para saber se você está no padrão da faixa azul. O seu nível. Você precisa ter essa mensuração clara de nível. Padrão da faixa azul. Ok? Porque senão vai ficar muito arbitrário. Essas duas coisas são necessárias, tá? Duas são necessárias para você, de fato, ter clareza e ter segurança que você merece a faixa azul. E aí, quando nós falaremos primeiro agora, né, das habilidades necessárias. E quando a gente fala desse tema, habilidades necessárias aqui, ó, ok? O que a gente precisa saber? Primeiro, quais e quantas? Quantas o que, Gabriel? Variações. No meu ponto de vista, isso aqui é desnecessário. Mas, normalmente, você quer um número objetivo de quantas coisas você tem que saber ou quais você tem que saber para você, de fato, graduar, para você, de fato, se sentir um faixa azul, ok, com uma faixa azul merecedora. Então, quantas variações, certo? De técnicas você tem que saber. Basicamente isso. Então eu vou, apesar de eu achar meio inútil nesse sentido e eu vou explicar o porquê, eu vou dar para você essas quantidades, tá? E quais são e quantas, para você ter um direcionamento melhor. Como aprendê-las, ou seja, tem uma diferença entre desenvolver o conhecimento e desenvolver as habilidades, tá? Então você precisa primeiro do conhecimento. Então como aprender de fato o jiu-jitsu? Como ter conhecimento? Ok? E depois como masterizar, ou seja, como criar habilidades. Então aqui de fato você vai ter uma habilidade, você vai desenvolver uma habilidade. Uma coisa é você ter um conhecimento. Ah, eu tenho conhecimento sobre design, tá, mas você sabe fazer uma página, uma LP muito bonita? Você sabe fazer um folder que seja muito bonito? A habilidade requer a prática, correto? O conhecimento, ele já tem mais relação com a unidade de informação, você entender, você aprender, assimilar aqueles padrões, tá? Então tem duas coisas diferentes aqui. E depois nós vamos para medir o nível, tanto para você medir o nível dentro da academia e fora da academia. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá? Começando agora, quais e quantas habilidades você vai ter que desenvolver. Então, eu vou dividir o jiu-jitsu entre jogo por cima, por baixo, na verdade, né? Começando agora. Por cima e quedas. Beleza? Agora, nós estamos com o jogo por baixo. E no jogo por baixo, nós temos tanto a parte defensiva quanto a parte de ataque. Por baixo, quais posições você vai cair? Eu falo por baixo, né? Mas, por exemplo, costas, não necessariamente você está por baixo do cara, mas você está numa posição de dominância, né? Onde o cara está te dominando. Então você vai ter algumas coisas que você vai ter que masterizar, aprender, e o ataque também, tá? Então vamos lá. No ponto de vista de defesa, dessa parte embaixo, o que você tem que aprender? Montada, 100 quilos, costas e retenção de guarda. Ok? Ok? Beleza. O que eu tenho que aprender na montada, Gabriel? Você tem que aprender os fundamentos. Bacana, você tem que dominar os fundamentos, então os porquês, cara. Para quem não sabe o que é fundamento, tem um vídeo meu explicando exatamente o que significa isso. Os porquês da posição, qual é a estrutura, qual a arquitetura faz com que essa posição aqui, essa técnica funcione. Então você vai ter que entender os porquês da montada e você vai ter que entender pelo menos uma saída, uma posição de saída da montada, tá?
Pelo menos uma aqui. Isso já é suficiente. Por que eu coloquei uma? Porque quando você entende os porquês, os fundamentos de uma posição, você sabe o porquê ela funciona. Então você consegue atacar o coração dela. Eu sempre falo isso aqui, mas eu vou sempre repetir. O coração da posição. E aí fica mais fácil tanto para você fazê-la quanto para você desfazê-la, ou seja, sair da posição. Joia? Ótimo, ótimo. Então você precisa primeiro entender os fundamentos dela e entender pelo menos uma posição de saída. Você precisa saber, ter o conhecimento e masterizar a técnica, ou seja, criar habilidade, que são as duas coisas que eu falei aqui, correto? Você precisa ter o conhecimento delas e masterizar. Agora a gente está entendendo quais e quantas. Depois eu vou te mostrar como você faz essas duas coisas. Nos 100 quilos, exatamente a mesma coisa. Você vai precisar saber os fundamentos, os porquês e uma posição de saída. Tá? Costas, as mesmas coisas. Os fundamentos da posição de costas, o porquê que a posição de costas ali, o domínio de costas vai funcionar e uma posição de saída. Só isso, Gabriel? Sim. Porque se você entende os fundamentos, você tem autonomia para criar, inclusive, outras saídas, tá? Mas você tendo uma, você vai ter uma mensuração clara de que você sabe na prática sair. Então você tem uma posição clara ali de saída para cada uma dessas coisas. Você não precisa mais de uma. Inclusive, você vai usar um grande repertório técnico. Nós temos uma grande ideia na luta de que quanto mais técnica, quanto mais repertório eu souber, melhor eu fico. Roger Gracie é a prova viva disso. Ele é masterizou muito, poucas técnicas mais básicas, mas com certeza ele é o cara mais dominante no jiu-jitsu, na história do jiu-jitsu. Então, você vai precisar saber os fundamentos de cada coisa aqui e pelo menos uma posição de saída de cada circunstância dessa. Montada, costas e 100 quilos. Bacana? Ótimo. Ponto de vista de defesa. E aí, você vai precisar entender retenção de guarda. O que significa isso? Basicamente, todos os mecanismos para você não deixar o cara passar a tua guarda. E eu já digo para você que normalmente são 5 etapas, tá? São 5 etapas alicerçadas também em fundamentos. Esses são os fundamentos gerais, tá? Então, desde o momento em que o cara vai tentar passar a tua guarda, desde aqui até ele passar a tua guarda, são 5 etapas. Tá, 5 etapas. Onde eu vou acessar isso, Gabriel? Tem um curso meu que está na descrição, chama Guarda Blindada, e você vai entender muito bem como você reter, de forma geral, alguém na guarda. Isso, cara, esse curso é com certeza um dos melhores do Brasil, talvez o melhor nesse aspecto de retenção, e está muito barato. Bacana? Caso você não queira aprender comigo, tem várias outras coisas na internet que você pode olhar, você pode procurar. Mas isso aqui você vai conseguir achar tranquilamente no meu curso. Você tem as etapas, o fundamento mais geral, e você vai precisar de uma retenção mais específica, ou seja, escolher uma guarda ou um sistema que seja para manter esse cara preso, para não deixar que esse cara avance na passagem. Então pode ser guardas prontas já, tipo guarda fechada, pode ser que seja, né? Às vezes as mais básicas são essas. Qual que é o problema quando nós falamos de quais, tá? Quais habilidades você tem que desenvolver? Normalmente, em várias academias, o pessoal vai falar sobre que você tem que aprender os fundamentos. E tá certo, você tem que aprender mesmo. Mas ali, ligando os fundamentos em posições básicas. E no meu ponto de vista, isso não significa fundamentos. Eu explico no vídeo o que é fundamentos para você entender. Tá? Posições básicas. É assim que eles fazem. Então você vai ter que aprender, sei lá, guarda, fechada, montada, tudo isso. De algum jeito ou de outro, vai bater muito no que eu estou dizendo aqui também, vai, né? Ter um ponto de tangente, vai ter os pontos se tangenciam, mas não são necessariamente as mesmas coisas. Então você não necessariamente precisa, por exemplo, dominar a guarda fechada. Você pode dominar uma guarda, um sistema de guarda, para conseguir prender o cara. Porque o ponto é saber se defender bem. Inclusive, eu começaria por aqui, tá? Por aqui, ó. Você quer aprender, você quer começar a treinar? Fica bom nisso. Nisso, ó. Montada, saída de montada, defesa de 100 quilos, defesa de costas e saída. Retenção de guarda geral, tem no guarda blindado também, específico, ali para você aprender uma guarda. Eu mostro um sistema de guardas lá. E aí depois, cara, que você ficou bom nisso, você masterizou isso aqui, você vai para os ataques por baixo. E o que é um ataque por baixo? Basicamente, eu costumo dizer que são sistemas de ataque, não necessariamente uma guarda, tá? Você pode pegar uma guarda, mas eu sugiro um sistema de ataque, pelo menos. Pode ser na guarda que você escolheu, tá? Para reter o cara, normalmente é bom isso acontecer,
tá? Você escolher ali uma guarda para reter e uma guarda que é onde você também vai atacar por ela. Então, vamos dizer, eu quero fazer uma guarda fechada. Ali eu vou sempre reter o cara, ou seja, dominar ele para ele não avançar, e vou também atacar dali. Se eu escolhi essa guarda, ok. Se eu não escolhi essa guarda, não tem problema, escolho outra. Uma que eu acredito que é muito boa é Golem Manga. Inclusive no curso Guarda Blindada eu trago esse sistema de Golem Manga. É muito eficiente. Por quê? Porque ali você consegue cumprir dois fundamentos, que é de angulação e controle de distância, muito bem. E aí, o que isso vai te dar com mais facilidade? Duas raspagens e duas finalizações, que é a tua meta atacando. Por baixo, você tem que buscar duas raspagens, dominar duas raspagens e duas finalizações por baixo. Bacana? Da onde eu vou tentar fazer essas raspagens e essas finalizações quando eu estiver embaixo? De uma guarda específica, de um sistema que seja Golem Manga, por exemplo, que não estou falando. E a partir desse sistema aqui, ou de uma guarda específica, você vai conseguir também reter o cara. Bacana? Então vamos lá. Montada, 100 quilos, costas, retenção de guarda. Fundamentos de todas as coisas, pelo menos uma posição de cada, de saída de cada, bacana? Na retenção geral e retenção específica a partir de uma guarda, tá? Você dominar uma guarda. Aqui nos ataques, dominando uma ou duas guardas também, ou um ou dois sistemas de ataque, eu sugiro sempre Golem Manga, caso você queira, é o que eu mais gosto. Principalmente no começo você vai ter muita facilidade para criar ataques, e daqui você vai conseguir facilmente duas finalizações e duas raspagens, que é a meta que você vai ter que buscar. Bacana? Atacando, duas finalizações, duas raspagens, defendendo tudo isso. Bacana, agora vamos por cima. Por cima, você tem a fase de ataque e defesa. Se você percebeu bem, aqui está defesa e ataque. Por quê? Eu vou explicar. Porque aqui talvez, nessa ideia, o que a gente está buscando é mais favorável você ficar nesses ataques, nessas defesas, né? Ótimo. O que você tem que buscar? O que você tem que buscar aqui? Por cima, ataques, tá? Montada, costas, 100 quilos e passagem, quando você estiver jogando por cima. Montada, você precisa entender os fundamentos também, mas principalmente agora para controlar este indivíduo. O que mais acontece na faixa branca que eu vejo é o cara estabanado, desesperado e perde posições como essas, que são dominantes, por falta de controle. Simplesmente deixa o cara lá e o cara vai e aí, numa movimentação em si, ele perde essa posição, ele perde as costas, ele perde 100 quilos, que são posições, cara, de extrema dominância, onde você não deveria perder, de jeito nenhum. Então, a gente precisa dominar, a gente precisa aprender a controlar os caras nessas posições. Como você vai aprender isso? Entendendo os fundamentos, os porquês. Você lembra que é uma via de mão dupla, né? Os porquês. Você entende o porquê funciona e se você entende o porquê funciona, você consegue desfazer. Ou seja, você entendendo aqui, ó, os fundamentos de uma montada, você vai tanto conseguir sair dela com mais facilidade, e quanto você vai conseguir controlar alguém. Bacana? E dali você vai buscar uma finalização. Perfeito? Você vai buscar uma finalização. Joia? Isso é muito importante. Qual que é uma? Qual que é uma? Depois eu vou dar uma sugestão de quais finalizações você pode buscar. Nas costas, a mesma coisa. Eu vou buscar entender os fundamentos para controlar alguém nas costas e não perder essa posição e mais uma finalização dali, qualquer que for. Normalmente um estrangulamento, né? 100 quilos, do mesmo jeito, fundamentos para controle, né? Você vai encontrar aí muito side control no conteúdo mais americano aí, no gringo. Então você vai buscar aí controlar, saber dominar o controle sem desespero. Aqui não pode desespero nessa fase de controle, tá? Do oponente e uma finalização. Joia? É isso aqui que você vai ter que aprender nesses 3 pontos. Passagem. Ok, agora vamos lá. Passagem, normalmente, como é que você aprende passagem na academia? Por posições também, né? E principalmente por drills, né? Às vezes aqueles drills rápidos. Você começa aquecendo. Desculpa, mas eu jogo isso aqui no lixo. Do meu ponto de vista, funciona, mas vai demorar muito tempo para você masterizar uma técnica fazendo isso aqui. Por quê? Porque você acredita que masterizar é automatizar, e não é. Não é automatizar. É a mesma coisa que você achar que você sabe matemática porque você decorou, ou sei lá, você entende multiplicação porque você decorou a tabuada. Não é verdade. Tá bom? Mesma coisa. Então, tira isso aqui um pouco de lado. Vamos pensar em outros modelos melhores. O que você precisa saber? 3 rotas. Não é 3 posições, 3 passagens, mas 3 rotas. Eu mostro isso no meu curso A Rota do Passador. Por quê? Você precisa entender que passagem são etapas. Eu divido elas em 6 etapas. Tá? Passagens são etapas. E você vai conseguir passar tanto de forma desconectada, por exemplo, toreando, você está longe do oponente, sem conexão e vai se conectar, vai passar a ter uma aproximação com ele, ou conectadas.
eu sugiro que você aprenda três rotas das duas. No caso, 3 rotas totais. Então, uma rota desconectada e 2 rotas conectadas. Qual que é a minha sugestão para as conectadas? Aprender a passar de meia, tanto na split squat, né, quanto eu falo meia ali, mas não necessariamente é meia, e também indo para headquarters. Gabriel, o que significa isso? Procura na internet, você vai entender. E no meu curso, Rota do Passador, tem exatamente essas rotas aqui, tá? Exatamente essas rotas, que você vai aprender em 6 etapas. Aqui você vai... O lance principal é que vocês erram na primeira, segunda etapa e vocês tentam passar de uma vez e ficam frustrados. Não dá certo. Então vocês precisam aprender isso aqui. Bacana? Passagens. Ótimo. Saída de guardas, então. Você vai precisar dessas rotas e aqui, controle e finalização de cada circunstância dominante. Bacana? Ótimo. Saída de guardas. Eu sugiro saída de guardas, as guardas mais centrais, que normalmente é o que você mais cai no nicho. Então uma habilidade fundamental é saída da fechada, que é onde vocês mais erram, tá? Aqui vocês vão ter que conservar a postura, base, saída da aranha, saída da guarda-laço e saída da derriba. Se você dominar essas 4 saídas, fica muito mais simples de você transferir as habilidades que você aprendeu nessas 4 para qualquer outra saída de qualquer guarda. Bacana? Retomando, montada, costas e 100 kg. Aprender os fundamentos de controle de cada uma e uma finalização de cada situação. Passagem, aprender as 3 rotas de passagem. Perfeito? Aprenda as 3 rotas de passagem aqui. Tanto em vias conectadas quanto desconectadas. Desconectadas, eu sugiro longe, toreando, você aprender toreando. E desconectadas, split squat e headquarters. A split squat ali na meia, né? Tô dizendo. E headquarters. Bacana? Vamos agora para a próxima. Quedas. O que eu sugiro? Fase de ataque. Quedas frontais. 2 quedas frontais. O que são quedas frontais? Onde você dá de frente a queda. Por quê? Porque normalmente o que acontece? Se você tenta fazer uma queda tipo um impulso hoje, você vai estar mais vulnerável. Então aprenda, por exemplo, double leg, single leg, que é tudo que você tem uma projeção muito mais frontal, né? É coach, ouchigari, tá? Jashi harai, tudo isso aqui, todos esses tipos de quedas mais frontais são mais interessantes. Eu sugiro que você aprenda pelo menos 2. Masterize essas. E eu sempre penso em todo o ensino, aqui, gente, tanto aqui por baixo quanto jogando por cima, a lógica para mim não é só entender o jiu-jitsu de um jeito competitivo, mas é usando os critérios de eficiência, sem dúvida nenhuma. Então, as posições, as técnicas de mais eficiência, maior, talvez, menos exposição à vulnerabilidade, e também que você possa usar para a defesa pessoal. Então, double leg, single leg são boas quedas para a defesa pessoal. Eu sugiro que você entenda elas. Bacana? Na parte de defesa, você tem que saber cair. Então, rolamentos, cara, aquelas escolinhas de queda, tá? Rolamentos, escolinhas de queda, né? Escolinhas de projeção, cara. Isso aqui é bom pra caramba, você entender. Saber fazer um bom sprawl é muito importante, principalmente para defender esse tipo de queda. E saber controlar bem a postura. Porque quando você tem uma boa postura e faz boas pegadas, postura e pegadas, a queda do outro cara fica muito mais difícil. Então, domine esse tipo de coisa. Eu explico o que é postura e também dou uma aula de pegadas lá no Guarda Blindado e postura no Rota do Passador, tá? Se você tiver interesse, compra. Bônus, aprenda chave de pé reta, cara. É o que eu acho. Tá? Por quê? Porque você vai chegar na azul precisando saber disso. E normalmente os caras demoram para te ensinar esse tipo de coisa. Então já vai pensando nisso. Tá bom? Outro ponto que você vai ter que aprender aqui, ó. Eu falei de finalizações, certo? Sugestão de finalizações. Que o critério que eu selecionei todas elas, joia? Foi de acordo também com a eficiência e quão fácil são elas, eficientes são elas para a defesa pessoal também. Então vou dar uma sugestão de finalizações que você pode aprender para aplicar tanto por cima quanto por baixo, seja na guarda, seja ali em posições dominantes. Você tem que entender delas tanto a aplicação quanto a defesa de cada uma. Eu subi o sarrafo mesmo de você ser um bom branca. Por quê? Porque a gente precisa disso. A gente precisa subir o sarrafo.
Senão a gente vai ficar um branca meio mole. E com a técnica que eu vou te ensinar aqui no final, de como você aprender tudo, você vai conseguir acelerar o processo e chegar no nível de maestria para conseguir tudo isso aqui, ó. Aprender tudo isso aqui, ó, por cima, por baixo, tudo isso. Bacana? Do jeito que eu falei. Então, mata-leão, guilhotina, armlock, tanto da fechada quanto da montada, triângulo, kimura, chave de pé, a botinha, chave de pé reta e estrangulamento com kimono. Isso aqui funciona com roupa também, às vezes. Então, essas finalizações aqui, eu sugiro que você aprenda. São sugestões de finalização. Você precisa aprender todas? Não. Mas, pelo menos uma ou duas ali, né, por posição, que nem eu falei, montada, 100 quilos e tudo mais, aí você seleciona nesse meio, que eu sugeri. Precisa aprender a fazer e precisa aprender a fazer o quê também? Defender cada uma que você aprende, tá? Já começa assim. Então, se você tiver esse tipo de coisa, se você souber, por exemplo, eu sei fazer uma finalização aqui, ó, da guarda, um armlock da guarda fechada. Beleza, você escolheu o armlock da guarda fechada? Bacana, você vai ter que saber defender ele também. Joia? Mesma coisa para a fase de ataque também, quando você está na montada nas costas. Você vai escolher, sei lá, um mata-leão, você tem que saber fazer e defender. Joia? Bacana. Essa é a sugestão que eu dou para você de finalização. E por fim, que eu tinha falado lá no meu sistema, você precisa saber como aprender e como masterizar. Então tudo isso aí é o que você, quais habilidades e quantas habilidades você deve aprender. Agora, como aprender? Tem a fase do conhecimento, que é a absorção de informação. Isso você vai aprender com cursos ou vídeo na internet. Eu sempre falo isso. Cursos ou vídeos. Cursos são mais estruturados, vídeos menos, tá? Estruturados. Mas o que você vai ter que buscar nesses cursos? Não busque posições prontas, cara. Busque fundamentos daquilo que você já entendeu que você precisa aprender. Ou seja, as estruturas. Você precisa de uma visão conceitual para aprender. Por quê? Imagina só, se você não tiver uma visão conceitual, você não vai saber o que faz sentido ou não na posição. Para você tudo vai fazer sentido. Todos os passos de uma posição faz sentido. Então você fica preso a decorar todos os passos. Quando você tem uma visão mais conceitual de fundamentos, você entende o 80-20, o que mais funciona na posição. E é esse o teu alvo, cara. Joia? Esse é o teu alvo. Então você precisa da fase de conhecimento aprender através de cursos e vídeos, os fundamentos das posições quais? Todas essas que eu mostrei para você. Tá? Tanto em quedas, quanto em posições por baixo, todas essas. Tá? Você pode aprender comigo em alguns cursos meus, ou em outros professores, ou na internet por vídeos também. Aqui no canal você já vai encontrar alguma coisa. Beleza? Eu sugiro isso, sempre. Ótimo. A outra coisa que você vai ter que fazer é masterizar, né? Como masterizar. Isso, é isso? Deixa eu ver aqui se eu estou errado. É isso mesmo, como masterizar. Então, masterizar. Aqui, como é que você vai masterizar? Você precisa construir habilidade, certo? O jeito normal de construir habilidades é fazendo drills. Ou seja, você aprende um modelo, você vê o teu professor fazendo, tá? Observa o seu professor. Se é você, o teu professor fazendo, esse aqui é o teu professor, de um modelo mecânico, você tenta reproduzir. Aí você reproduz isso, até automatizar. Você imagina você ter que automatizar todas essas posições que eu te mostrei? Você não acredita que vai levar anos para você fazer isso aqui, talvez 2 mesmo, para você chegar a ser bom na faixa azul? Tá, mas será que tem um jeito mais simples, até mais eficiente? Tem. Nós já entendemos e já vem um modelo sendo estudado que talvez você fazer treinos por específicos e jogos, que é também a nomenclatura usada, vai ser mais simples, vai acelerar o processo. Por quê? Porque você não vai precisar decorar nem nada. Você vai pegar os fundamentos, por exemplo, aqui no fundamento eu vou entender que o que importa mesmo na hora do armlock é eu controlar o braço X e a postura. Beleza. Através desses fundamentos você vai fazer dinâmicas, práticas, com objetivos. E os objetivos são alicerçados nos fundamentos, tá? Se você quer entender um pouco mais, procura o quê? CLA. Games. Você vai ver muito conteúdo nos Estados Unidos sobre isso. Muito não, né? Alguns já. Aqui no Brasil, eu acredito que até agora que eu vi se pronunciando, fui eu o único que começou a falar disso aqui, tá? Talvez tenha outro cara aí eu não tô sabendo e tô errando. Mas do que eu vi, só eu tô falando de CLA aqui, Constraint Led Approach aqui. E jogos. Bacana? Então esses são, inclusive no meu curso, o Rota do Passador, tem games mesmo, exercícios práticos para você desenvolver.
Você vai precisar disso, você vai precisar de uma base conceitual para aprender e para masterizar, fazer esses jogos ou fundamentos dos jogos ou específicos das posições que você quer. Específicos de costas, específicos de montada e tudo mais. Isso vai fazer com que você masterize. Agora esquece drill, esquece ficar repetindo, esquece, isso aqui se esquece. Isso aqui vai demorar para você aprender. Você vai, mas vai demorar, se você quiser. Beleza? Vai por esse jogo, esse sistema. Então você vai aprender entendendo conceitos e fundamentos de todas as posições que eu falei e aplicando elas através de jogos, games e específicos. Joia? Perfeito. Por fim, como é que você mensura para você ter certeza e segurança e tirar aquele nível de insegurança de que você é bom na faixa, você está merecendo? Você vai ter um tipo de mensuração e eu sugiro que você faça as duas, tá? As duas, a primeira e a segunda. Dentro da academia, você tem que conseguir fazer tudo o que você treinou, todas as técnicas. Você vai ter que ter um nível de eficiência, vamos dizer assim, sei lá, uns 80% de eficiência. Significa que a 10 rolas, 80% você consegue aplicar nas pessoas da sua faixa. Tá? Nos faixas brancas. Ok? Retenção de guarda. Joia? Retenção de guarda é muito importante. Domínio de posições dominantes, passagens das rotas. Você vai ter que ter 80% de eficiência, ou seja, de conclusão. Você vai conseguir reter o cara, os brancas, né? No caso, se você é branca, os brancas. Tá? Você vai conseguir reter 80% dos brancas, não vai passar a guarda, vai finalizar eles e x assado. Nos faixas azuis, o que você tem que buscar? 50% eu acredito já que é bom. Depende do nível da tua academia, tá? Se for uma academia que às vezes não tem um nível tão grande, aí eu já colocaria 80% também e aqui eu trocaria 100%. Ah, Gabriel, por que você está sendo tão exigente? Porque, acredita em mim, se você fizer o que eu estou falando, irmão, de treinar do jeito que eu estou falando aqui, ó, aprendendo conceito, estudando, aprendendo, você não tem noção do quanto você vai acelerar. Você não tem noção, irmão, eu prometo pra você, cara. Acredite em mim, eu prometo pra você que você vai acelerar num nível que você não espera, tá? Então, se você for numa academia muito boa, cara, legal, tô com uma dificuldade, 80% de conclusão dos ataques que você aprendeu e defesas que você aprendeu nas pessoas da sua faixa e 50% na faixa azul, tá ótimo. Tá ótimo. Você já tá apto para assumir uma nova faixa. Eu acredito nisso. Dominando aquelas técnicas. Beleza? Perfeito. Fora da academia, primeiro competição. Se você for um competidor, naturalmente você vai desenvolver mais rápido. Tá? Então você tem que ir na competição. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vá na competição se testar. O mais breve possível. Tenta uma medalha. Um lugar no pódio. Não precisa ser um primeiro. Bacana? E no segundo, academias fora. Academias fora. Isso aqui, fera, quando você for numa academia fora e tentar replicar esse padrão, o mesmo que você tem na tua academia, tá? Vamos dizer assim, normalmente, pode ser até mais generoso, em vez de 70%, 80% na faixa branca, você busca 70% de conclusão na faixa branca, e talvez 40% naquelas faixas azuis. Eu vou ser mais generoso nesse sentido, tá? Dependendo do nível de academia que você estiver indo. Isso aqui vai variar. Beleza? Mas se você conseguir, vá pelo menos umas 4 vezes durante o período em academias de fora, academias diferentes da tua. Você já vai estar apto, eu acredito, para receber uma nova faixa, uma faixa azul. Ok? Se você gostou desse vídeo, cara, se você achou um vídeo bom, se isso te deu um norte, já deu uma orientação, uma base para você se desenvolver, um guia realmente para você se tornar um faixa azul e não ficar dependendo aí simplesmente desse sistema arbitrário que o professor, que as academias normalmente trazem, deixa esse seu like e se você quer aprender comigo, tem alguns cursos aqui. Eu vou fazer também o vídeo da azul para roxa, caso vocês queiram, caso tenha faixa azul aqui também. Deixa o seu comentário, me fala e me traz sua principal dificuldade aqui que eu vou te ajudar. Tamo junto. Ossá!